Muito interessante as palestras, não é? Gostaria também, o Hernan está aqui também conosco, se o Hernan aqui participando aqui do painel. Hernan, por favor, se puder abrir a câmera também. Mas... Como primeira colocação aí, para vocês, se vocês podem falar um pouquinho para a gente, que dicas que vocês dariam, tanto para usar a rúbrica, como para usar, ou como para fazer essas provas, além do que vocês falaram aqui já no canal, né? Fica à vontade aí. Quer falar, Jana, primeiro? O Seleguin já abriu o microfone, pode falar. Não. Eu abri para dizer ladies first. Tá bom, então vou falar um pouquinho, Daniel. Eu acho que essas dicas, elas variam muito. Eu acho que as dicas que eu poderia sugerir vão ser diferentes do Seleguin, principalmente pelos momentos que a gente está na nossa carreira, né? Então, eu ainda estou dentro do meu estágio probatório, né? Então, eu gostaria muito que quando eu tivesse entrado na USP, que eu tivesse tido realmente um apoio mais forte em resolver essa questão de dar avaliação, de corrigir. Para um docente novo, sempre quando a gente está fazendo as avaliações, a gente sempre cai com algumas coisas meio comuns, né? Será que eu estou sendo justo? Será que eu estou sendo injusto? Então, você parar para ver o mindset que um professor daquela disciplina, que dava aquela disciplina, tinha para corrigir os exercícios, para corrigir as entregas, faz com que você, inclusive, pense, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, nessas rubricas, nesses critérios, no que você deveria avaliar mais, avaliar menos. Então, eu acho que a grande dica não é nem tanto de como usar a ferramenta, mas como pensar no que você quer fazer dentro dela. E daí, para quem não sabe, né, o professor Daniel Amaral aqui, que é o nosso grande especialista em gestão de projetos, e o professor Henrique, eles me passaram uma disciplina muito redonda. E daí eu tive muita facilidade de ir fazendo essas alterações, porque eu via como eles pensavam, eu via o que eles estavam avaliando. Então, a primeira dica a dica principal que eu daria é: você quer usar essas avaliações avançadas? Pare e pense bastante nas suas avaliações. E se você é um professor novo, que nem eu, converse com os professores mais experientes. Vai ajudar muito. Né? Então, é uma coisa bem mais básica do que preparar a prova, que é o que o Seleguin trouxe, né, Seleguin? A preparação da prova, eu acho que é um step depois, né? Mas até conseguir você entender o que você quer avaliar, é uma coisa que a gente precisa de auxílio quando a gente entra na universidade como docente. Tá certo. Obrigado, Jana. Deixa eu comentar, então. Estou enxerido aqui, já estou tomando a palavra, né? Fica à vontade. Eu queria falar um pouquinho. Na verdade, eu vou até dizer o seguinte, viu, Janaína? Eu gostei muito da sua apresentação e vou usá-la. Eu estava realmente muito curioso. No meu Moodle ali já está aparecendo, tem duas disciplinas que eu vou dar esse semestre, além do Fenômenos do Transporte que eu mostrei, que são disciplinas de projeto, na verdade, né? E eu faço uma avaliação muito parecida com o que você faz, só que totalmente manual, né? Bem cocoricó, é uma folha de papel que eu vou escrevendo, né? Só que eu gostei muito do esquema das rubricas ali, porque dá, assim, o próprio aluno, sabendo que ele vai ser analisado em termos de profissionalismo, né? Se entregou, se não entregou, até pensei, assim, em pedir para os próprios alunos avaliarem os alunos da sua equipe, né? Porque aí, se um aluno tal não participa e tal, ele não se beneficia, né, dessa autoavaliação, mas da equipe, né? Então, assim, eu gostei bastante, né? E realmente eu considero avançado assim, que realmente avaliar disciplinas é um negócio muito variado, muito multidimensional. Eu tentei passar essa ideia, né? Depende do conteúdo, depende da estratégia de avaliação, depende de um monte de coisa, né? Então, eu, sinceramente, eu vou usar o seu método, né? E te parabenizo e agradeço por trazer essa informação, porque, assim, né, já com a minha idade, etc., eu tenho um pouco de dificuldade de começar do zero. Mas, então, voltando
voltando na prova nas coisas que eu falei, né, na aplicação de uma prova mesmo, ou metaprova, né, para poder diferenciar as coisas, né, porque a questão do Daniel, a bola que o Daniel rolou, na verdade, em relação aos novos professores, tá? Eu diria o seguinte, eu vou ser um pouco mais, assim, restrito, um pouco mais preso à nossa circunstância atual, no caso, pandemia, né? Porque o que acontece? Muitos professores realmente vieram conversar comigo, porque eu já fazia isso há algum tempo, né? E eu senti o seguinte, muitos professores não querem investir, né, tempo para aprender a usar todas essas ferramentas, porque eles esperam que após a pandemia, a gente vai voltar, então tudo volta a ser como antes no quartel, né, de Abrantes, né? Então, o conselho que eu daria, na verdade, é o seguinte, não pensem assim, na verdade, né? Eu estou falando um pouquinho para isso. Poxa, eu quero um negócio super fácil para rodar esse semestre ou semestre que vem, no máximo, né? Tomara que não, na verdade, né? E depois, beleza, eu volto a fazer o que eu sempre fiz. Eu diria o seguinte, não pense assim, procure reter alguma coisa do que está acontecendo agora, aproveite essa oportunidade e, digamos, para fornecer uma espécie, é que nem uma reação química, né? Você precisa de um pouco de energia de ativação ali, precisa aprender, eu usei também o exemplo de jogar tênis, né? A gente precisa aprender os movimentos e tal, para depois poder se divertir. Porque, como a Janaína também falou, né, até explorou assim, mais a fundo as ferramentas de análise que o E-Disciplinas fornece, isso é muito interessante. Então, por exemplo, a possibilidade de fazer gráficos de nota em função da hora da entrega ou da data da entrega é um negócio interessante, e tem várias outras estatísticas que o professor pode usar em benefício da sua própria disciplina, em benefício de melhorar a sua disciplina e melhorar a aplicação da sua prova, não tanto, eu dei muita ênfase, talvez até excessivamente, na questão da honestidade / integridade acadêmica, mas às vezes não é isso, né? Às vezes é a própria qualidade da prova, eu não mencionei nada na parte do aprendizado, que eu queria focar na avaliação, mas assim, muitos, eu tenho certeza que vários dos colegas aqui já viram falar, professor, eu aprendo fazendo a prova, né? Estou fazendo a prova, gostei da sua prova, gostei de fazer esse projeto, porque eu aprendi muito nesse projeto. Então, isso pode ser usado em benefício, né, do próprio ensino. Fazer mais, que é o que eu procuro fazer nas minhas matérias de projeto, né? Fazer com que o aluno aprenda. E o Moodle tem ferramentas incríveis. Eu acredito, espero que depois da pandemia alguma coisa vai ficar. A facilidade de transmitir aulas, de gravar aulas, né? Por exemplo, como eu faço, você é uma aula presencial em sala e tal, mas que também está sendo transmitida ao vivo e, eventualmente, o aluno pode assistir à gravação. Né? Então, isso é muito fácil. Está tudo pronto, né? A gente tem a conexão boa na internet ali na sala. Isso possibilita, por exemplo, o aluno que está fazendo estágio, né? Pode assistir isso no seu estágio. Vários alunos me escrevem dizendo, professor, eu estou assistindo sua aula aqui no ônibus, por exemplo, né, vindo de São Paulo, sei lá. Tá? Então, isso dá uma funcionalidade muito grande e a gente consegue, inclusive, recuperar, né, engajar melhor o aluno. Ele está no seu estado, de repente ele se isola numa sala para assistir a aula, por que não? Né? E isso com relação ao ensino, a transmissão do conhecimento, mas também as questões da avaliação, né, que, como eu procurei falar, são muito variadas, tá? Só para encerrar, eu acho que eu procurei colocar a coisa de uma maneira mais simples possível, né? Talvez a questão que eu usei como exemplo crie um pouco de dificuldade, porque, sei lá, a pessoa não gosta, né, do assunto, mas, como eu disse, não se preocupe com o assunto, é a metodologia que eu queria que ficasse, né, na mente aí das pessoas. Ok, Daniel, devolvo a palavra. Nessas reuniões Google Meet, eu estou usando a expressão câmbio, né? Então, câmbio... Tá legal. Então, na verdade, eu queria só chamar a atenção para dois aspectos aí da resposta de vocês, que eu também adorei, e eu acho que são dicas muito valiosas, viu? Porque eu também tenho uma experiência, às vezes, de vocês que vieram falar comigo, né? E também tem essas duas expectativas, às vezes, assim, uma expectativa de assim, não, eu só quero aprender e acabou, né?
e como ontem, inclusive, na nossa conversa aqui com o Sérgio, ele usou uma expressão que eu vou usar mais vezes aqui, que a gente fica viciado, né? Acho que vocês dois são dois aí também viciados. Então, não é uma coisa que você chega lá e fala, vou usar um questionário e você usou uma vez, né? Na verdade, é algo que você vai, aprende, começa a usar cada vez melhor, vai sofisticando, trazendo novos recursos. Eu acho que esse é um aspecto bem relevante. E também eu gostei muito também de outra dimensão que eu queria chamar a atenção aí por causa da semana, que é que muita gente procura essas automatizações por dois motivos, né? A questão da honestidade intelectual e a questão do tempo, né? Eu vejo que muitas pessoas, às vezes, ficam pensando assim, eu vou fazer isso porque demanda menos tempo. E eu vi que nas respostas que vocês colocaram ali, tem duas outras dimensões que são tão mais importantes. A primeira é você criar para o aluno, a Jana falando aí, um feedback significativo, porque não é só a nota. Se o aluno sabe que tirou 7 ou 8, né, isso não adianta nada na formação dele. Interessa ele saber que tirou 7 e o que ele não aprendeu é isso e aquilo que ele tem que correr atrás, né? Então, essa é uma questão importante. E o Paulo falou uma outra coisa muito importante. Quando a gente automatiza, a gente consegue criar estatísticas e acompanhar, saber se a nossa questão está realmente funcionando, está separando o joio do trigo, o aluno que entendeu do que não entendeu, está dando um feedback positivo. Então, eu achei essas duas dimensões muito legais, assim, eu acho que é por isso que a gente deve investir também em prova, não é só uma questão de menos trabalho, né, além de dar menos trabalho, né, no futuro e trazer essa questão da honestidade, mas tem esses dois aspectos que eu acho que é sempre importante lembrar, né? Viu, Renato? Se você puder, isso, todo mundo. Aí, então, tá jóia, gente. Eu estou acompanhando aqui tentando ver as perguntas aqui no YouTube, né? Mas eu acho que também, até dado o adiantado da hora, de qualquer forma, a gente deixa aberto aí para as pessoas que puderem enviar o formulário com as questões que a gente vai direcionar para eles, né? Tanto o Paulo como a Janaína, e eles vão retornar diretamente para vocês aí com as dúvidas ou porventura que vocês tenham. Queria agradecer imensamente, pedir desculpas novamente pelos problemas técnicos. Daniel. Só me permite um minutinho, Daniel. Nós convidamos aqui o Hernan e a Ana, né? Poderiam também... se vocês puderem falar, eu passo a palavra para vocês. Desculpem aí, viu? Obrigada, Daniel. Obrigada. A gente acaba, por causa do horário, a gente acaba ficando um pouco aflito. Eu entendo, eu também sou assim, Daniel. Então, se o Hernan ou a Ana gostaria de fazer algum comentário, porque a ideia é fazer mais ou menos aqui. Claro que nós ficamos um pouquinho avançado na hora, né, Daniel? É tipo um painel para poder fazer considerações. Então, o Hernan ou a Ana, se quiserem, por favor, entrar no painel aqui, fazer... As duas palestras foram interessantes, né? Então, por favor, o Hernan, quer começar com o Hernan? Por favor. Não, primeiro eu gostaria, passo a palavra para a Ana, câmbio. Então, a Ana, por favor, Ana. Ok, muito obrigada, Vilma, obrigada, Paulo, Janaína. Na verdade, eu só tenho a agradecer e estou tentando aqui aplicar as coisas na minha disciplina aqui. Agradeço e passo a palavra. Ontem... Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Tá? Obrigado, professora Janaína, professor Rosileguin, pelas palestras. Ontem nós tivemos no Departamento da Engenharia Aeronáutica nossa reunião de preparação pedagógica, que mais ou menos intercambiamos as experiências que nós tivemos, né? E eu recomendei para meus colegas assistir essas duas palestras, porque basicamente a grande discussão que nós tivemos no departamento foi isso. Primeiro, nossas disciplinas aeronáuticas, mais ao cálculo, mais à resposta, mais àquela análise. E teve vários professores que optamos por fazer um trabalho, né, por fazer um trabalho mais dissertativo, por exemplo. E uma das grandes questões que nós tivemos foi isso: a gente pegava um trabalho e achava bom, depois a gente lia um outro e achava que era melhor ainda, e começa essa sensação de injustiça, né? Será que eu
pouca nota lá, vou revisar de novo, né? Essa foi uma das questões que nós tivemos, então eu vou retransmitir essa apresentação para os meus colegas do departamento e, infelizmente, tá, eu sempre falo isso, nós sempre temos a tendência a duvidar da honestidade das pessoas, né? Isso é uma coisa chata, não sei, de nossa cultura, de que sempre o outro pode ser mais esperto do que a gente, né? Então, sempre tem essa preocupação da cola, de poder enviar informações. Então, a possibilidade de fazer... Eu sou honesto, eu nunca fiz as macro questões, no começo fiquei um pouquinho assustado na apresentação, né? Mas eu acho que, como o professor Paulo falou, né? É só começar a fazer e errar e acertar de novo, tá? Então, eu agradeço porque estas duas palestras são muito úteis para o nosso departamento nas discussões que nós tivemos ontem, tá? Então, muito obrigado pelas palestras. Certo. Só gostaria, Daniel, de fazer um comentário. Eu tenho dito, né, que todos os dias eu aprendo algumas técnicas, né? A do Paulo, né, que apresentou hoje, ela tem algumas dúvidas em relação à conversão para hoje, que acho que você mesmo falou, né? Talvez não precise também alguma coisa, especificação de que editor de texto faz o TXT, porque costuma ter problemas, né, dependendo, como tem outras linguagens, né, que é praticamente uma linguagem, né. Então, e parece realmente um caminho longo, né, mas no final o benefício é grande, né. A sugestão que eu daria para o Paulo, né, acho que nós temos a sua palestra, né, então poderia usar menos variáveis, né? Você usou quantas variáveis lá no seu... Poderia usar menos variáveis que você acha que nós poderíamos acompanhar melhor, né? Eu já tinha assistido, né? A sua tem o seu vídeo, né? Então, é isso. E para a Janaína, né? Só vou ser rápido aqui também. Eu aprendi hoje eu vi você a palestra, né? Mas eu já tinha... eu uso essa questão do feedback, mas eu baixo o PDF e faço os comentários. Então, realmente, eu vou já começar a usar esse aspecto. No caso, não vou fazer pergunta agora, que não vai dar tempo, né? Se nós tivéssemos mais tempo, né? Eu não vi como você faz, né? Depois eu vou fazer a pergunta lá, como que você configura, né? Para poder usar esse feedback, né? Porque eu também observo que eu faço isso para relatórios, né? Que são laboratórios do disciplina de laboratório, e eu fico impressionada qual o interesse do aluno quando você corrige, né? No caso, eu corrigia o PDF e enviava de volta pelo e-disciplina, né? Agora, com as suas instruções agora, eu vou fazer melhor, né? E também, você imagina, Janaína, que os alunos, quando eu ia voltando aos poucos, né? Falou, hoje eu corrigi alguns. E os outros alunos falaram assim, e o meu? Não viu minha resposta, né? De interesse em saber, vendo que os outros receberam os comentários, e você vê que como é interessante, muitas vezes nós não vemos que eles estão interessados nas correções. Então, isso é interessante. Essa atitude, eu tenho certeza que ela valoriza o trabalho do aluno e é uma atitude muito boa, né? Então, era só esses comentários que eu queria falar agora. Obrigada. Vilma, desculpa, eu não me aguento aqui, eu só queria fazer uma réplica aqui para o comentário que o que você fez tem muito a ver com o que o Hernan também falou, né? No sentido de... Será que depois, como que eu faço com os alunos? Será que eles se autoavaliam? O Paulo também falou, olha, eu gostaria de usar essas rubricas para os alunos se avaliarem. Existe uma outra ferramenta também, que é de aprendizagem avançada dentro do Moodle, que é justamente para os alunos avaliarem uns aos outros alunos, e a gente cria essas rubricas dentro dessa atividade de avaliação dos alunos para os seus alunos. O Daniel Amaral é um grande especialista nessa ferramenta, às vezes eu me pego pegando meio apertado quando eu quero usar,
mas eu queria falar que eu faço essas coisas desde o primeiro semestre que eu comecei a dar aula na USP para a mesma disciplina. E os alunos têm muito interesse nas avaliações de feedback que são construtivas. Então, nós, docentes, a gente precisa aprender a dar avaliação que vá fazer com que melhore a aprendizagem do aluno. Então, simplesmente ficar dando 0, ficar dando nota baixa, sem falar o que ele está fazendo de errado, ou sem falar o que ele está fazendo de uma maneira positiva, é muito frustrante. E daí a gente não consegue ver o retorno dessas nossas correções. Não que todos nós façamos isso, mas é muito comum a gente ver os alunos tendo essa dificuldade de digerir esses feedbacks. E daí a gente faz uma avaliação em sala de aula, que os alunos eles têm que corrigir um trabalho dos outros, e sem dúvida nenhuma isso daí a gente já sabe que, de certo, é muito melhor para aprender do que a gente simplesmente corrigir. Só que isso também é um outro trabalho que a gente tem muito grande, porque você vai ter que corrigir o trabalho e ter que corrigir a avaliação do aluno, né? Então, se a gente não tiver automatização para isso, a gente volta naquela minha velha e boa história. Você quer fazer uma educação, uma aprendizagem ativa, você quer usar metodologias mais sofisticadas de aprendizado ativo, mas você não tem fôlego para fazer tudo isso. Ainda mais a gente que dá aula pra caramba, né? Ainda mais a gente que às vezes pega uma turma com 100 alunos, né? Então isso não dá. Se não tiver essas ferramentas, eu acho que, na verdade, é dar um tiro no pé. Daí eu acho que é melhor fazer alguma coisa mais simplesinha, com feijão, com arroz, e que você consiga executar sem frustrar os alunos. Eu vou fazer um comentário aqui, interessante, só um minutinho só. Janaína, você falou muito importante a maneira que o professor dá o feedback. Então, isso nós temos na CG, com os coordenadores também, nós temos algumas dificuldades, né? E isso, muitas vezes, o docente não faz isso, não é, às vezes, precisa de algum alerta, entendeu? Somente isso. Então, você vê que isso é muito importante o que você falou, né? Porque isso faz uma diferença enorme e pode, digamos, impactar bastante na autoestima, né? Dos alunos, e isso tem a ver com a atitude dos professores. Então, eu passo de volta aí para o Daniel. Daniel, muito obrigada. Obrigada a vocês todos aí, tá contribuindo aqui com a nossa semana, viu? Obrigada. Eu queria agradecer a todos novamente, né? Só um breve comentáriozinho também sobre isso, que é muito legal, né? A gente poderia ficar anos comentando isso, mas a gente está aí com a Hernan, né, com a Ana, que são gestores, né? Não é só o papel de professor, é de gestor. A gente tem um desafio enorme, então a gente vê nessas ferramentas, né, Hernan, né, uma possibilidade de a gente levar isso também para o docente, porque muitos docentes, assim, eles não conhecem esse potencial e eles percebem que não dá para dar feedback significativo, por exemplo. Esse é um grande desafio, né? Não dá, você tem 100, não vai dar. Mas daí, quando você começa a ver essas ferramentas, aí que a gente começa a pensar, olha, talvez dê, mas precisa de preparação. Então, aí precisa nós juntos, né, trabalharmos juntos com os docentes, melhorar a infraestrutura de monitor pai, de troca entre docentes, porque muito disso que a Jana falou, por exemplo, as rubricas, você pode guardar, armazenar, trocar com outros docentes. Se você faz essa atividade que a Jana comentou ali, acho que tem muito a ver com a Glenda falou lá no primeiro dia, que da coisa mais interativa, né? Então, o aluno corrigir do outro é super interativo, e eles adoram, né? Eu tenho uma experiência aí com isso, que os alunos, eles adoram avaliar, né? E é um nível maior de competência, né? Porque uma coisa é fazer, outra coisa é ter a capacidade de analisar e achar o problema, né? Então, eu diria que é bem esperançoso nessa semana que a gente teve pessoas como vocês aqui na escola, né? Tanto gestores quanto especialistas aí que possam ajudar outros docentes a fazer uma caminhada como essa, né? E assim mesmo a gente teve os problemas, né? Talvez não estejam, mas a gente vai com certeza editar esse vídeo, e eu acredito que essa mensagem vai estar chegando aí para muitos, viu? Então, obrigado aí a todos, e acho que com isso a gente pode ir encerrando, né, gente? Então,
Eu agradeço muito vocês pela qualidade aí das palestras, da contribuição. Agradeço aí a Jana, o Paulo e a Ana Paula e a Vilma por estarem organizando esse evento, né? Um evento aí CG-CPG, pela primeira vez. Eu acho que está levando muitas mensagens positivas para o docente. E o Hernan aí representando os nossos coordenadores que estão por trás, deram ideias, ajudaram a elencar os temas, ajudaram a buscar quais eram os problemas, né, Hernan? A gente fez bem customizado, né? Tentando pensar em todos os temas que realmente os professores estavam precisando. Então, muito obrigado a todos aí. A gente termina a transmissão e só lembrando que amanhã nós temos uma outra discussão sobre avaliação, mas do ponto de vista mais de saúde mental, de como isso impacta no aluno, que eu acho que é bem importante. A gente amanhã amanhã acho que às 14h, com a Thaís, e na sexta-feira também uma outra discussão junto com o Seabra sobre avaliação também. Então, nós temos mais 3 eventos, porque a avaliação é uma coisa bem importante. Então, quem estiver nos assistindo aí, por favor, e está interessado nesse assunto, tem mais 2 eventos. Tá certo, gente? Obrigado. Então, vamos encerrar de vez. Até mais para vocês, tá bom? Obrigada. Então, Obrigado, gente. Obrigada. Tá, Tchau, tchau. tchau. Obrigado. Obrigada, um abraço. Obrigada, Ana. Obrigado, Ana. Jana. Tudo bem.